O Supremo Tribunal Federal anulou pela primeira vez uma condenação de Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Por 3 votos a 1, a segunda turma do tribunal tornou sem efeito a condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. E para a gente entender por que o STF tomou essa decisão e como ela pode impactar em outras condenações da Lava Jato, eu converso agora com o jurista Hugo Albuquerque. Hugo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite, tudo bom? Boa noite aos telespectadores, boa noite, Ana, e eu que agradeço o convite. Eu que agradeço também. Hugo, a gente sabe que a linguagem, às vezes, jurídica, ela é um pouquinho difícil de a gente entender. Então, eu gostaria que você explicasse de uma forma didática o que levou o STF a tomar essa decisão de anular, então, uma condenação do ex-juiz Sérgio Moro. Claro. Porque tem uma regra de ouro no processo penal que obriga que a defesa seja a última a falar em qualquer situação. No caso que a gente está discutindo do Bendini, houve a questão da delação premiada. A delação premiada, como tem sido discutido, quando tem uma pessoa acusada de um crime, eventualmente ela vai lá e denuncia outras com o intuito de ser beneficiada, ter uma pena menor. Essas pessoas fizeram a delação. As delações, como todo mundo sabe, têm sido usadas na Lava Jato a rodo, porque você tem pessoas que cometeram crimes ou se acusam e elas vão acusando todo mundo. Inclusive, esse uso da delação, que é muito criticado, porque, veja, o sujeito, ele cometeu um crime, qual credibilidade ele teria? Para poder delatar. E ele é beneficiado. De repente, se tem um direcionamento, ele vai delatar até a mãe dele, né? A delação premiada surgiu na Itália, lá atrás, nos anos 70, como uma forma até de repressão política. E isso foi incorporado aqui no Brasil. Muita gente, como eu, critica, porque como é que as delações podem acabar indo num caminho do benefício de um criminoso atingir alguma outra pessoa? Por exemplo, na Lava Jato, há inúmeros relatos de delatores que eram induzidos pelos procuradores a delatarem o ex-presidente Lula. Só que no caso do Bendini, é mais simples. A delação ela era feita, em vez da defesa poder se pronunciar depois, sabendo o que o delator disse... Isso não aconteceu. Não aconteceu. Isso não aconteceu, inclusive, com o ex-presidente Lula e com muita gente condenada. Então, é uma regra, é uma regrinha. Primeiro vem a acusação, depois vem a defesa para vir a decisão do juiz. Porque se o advogado ele não sabe do que do que o cliente dele está sendo acusado enquanto réu, como é que ele vai defender? Por isso que isso chegou ao Supremo via o quê? Habeas corpus, que é uma ação constitucional que corre por fora do processo criminal para analisar a constitucionalidade do que está sendo feito. E leva-se um tempo. Leva-se um tempo, porque a defesa impetrou habeas corpus baseado nessa, que é uma das muitas falhas, dos muitos abusos que a Lava Jato cometeu, de colocar prazos iguais para o delator colocar a sua delação e a defesa colocar as suas alegações finais. Que é um absurdo. Claramente, cerceia a defesa, eles impetraram esse HC e, como isso foi sendo negado, precisou chegar ao Supremo Tribunal Federal. Chega primeiro para um ministro que é relator, que é o Fachin, que num primeiro momento ele falou não houve cerceamento de defesa. Aí a defesa ela pode entrar com a outra ação um recurso chamado agravo regimental, pelo qual ela joga para uma turma. E nessa turma o relator, que foi o ministro Edson Fachin, perdeu. Inclusive com algumas mudanças de voto importantes, como da ministra Carmen Lúcia, que até então vinha votando do lado da Lava Jato. Sempre conta. E, Hugo, aproveitando então a gente falando sobre essa questão, né, da anulação dessa condenação, eu aproveito e falo se isso vai ter impacto nas condenações na questão da Lava Jato, principalmente no que se refere ao ex-presidente Lula, né? A gente tem aí o caso do sítio de Atibaia e o triplex no Guarujá também. O que isso impacta? Não, é um precedente judicial. Não é possível que o STF entenda isso para o presidente Lula, para o Bendini, e não entenda para o Lula. Quer dizer, possível e a gente tem visto muita coisa impossível acontecer na prática. Mas é uma desmoralização. Na verdade, eu acho que é uma sinalização do Supremo Tribunal Federal indicando que pode achar uma saída que não passe... Pode ter precedentes? Pode ter um precedente e talvez seja uma maneira que o STF esteja criando, pegando essa questão que ela é menor, de todas da Lava Jato ela é grave, mas ela é menos grave de tudo que foi feito.
E use isso talvez para libertar o presidente Lula. É uma saída porque há um grande impasse. É claro que todo o clima dos vazamentos da Lava Jato tem levado isso ao Supremo, mas é muito difícil para o sistema de justiça admitir esses vazamentos realizados pela imprensa por todo o corporativismo que há na Justiça e no próprio Ministério Público Federal. Então, essa seria uma saída do meio que teria resultados semelhantes. É óbvio, o ex-presidente Lula já deveria estar solto por tudo que foi divulgado inicialmente. Imagine por tudo que foi divulgado depois. Imagine pelo que foi divulgado agora. É uma loucura. A gente vê que cada revelação fica mais nítido isso, né? Ela cria um caldo, mas o que todo mundo precisa entender é o judiciário para dar, veja, sejam os ministros que iam, num cenário em que o vento soprava a favor da Lava Jato, em tese, eles estavam fazendo aquilo pelo bem, pelo combate à corrupção. Muita gente já apontava que não e muita gente já apontava os abusos naquela época. Hoje em dia está claro que não é, né? Então, e a coisa só piora. Então, eles têm uma dificuldade enorme. E o caminho que eles podem estar criando é buscar saídas técnicas. A história do Lula, especificamente do triplex, ela já está errada todo de início, porque ainda que tivesse alguma coisa errada, sombra, fumaça de alguma coisa errada ali, aquilo não poderia ter sido julgado pela Justiça Federal de Curitiba. Então, já começa errado, porque todo mundo deve pensar, por que a Justiça Federal de Curitiba estava decidindo sobre tudo? Ah, porque a Petrobras. Já é um pouco duvidoso o entendimento que levou a Curitiba julgar coisas de uma empresa cuja sede não está em Curitiba, está no Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Agora, o que diabos tem a ver um triplex no Guarujá com a Petrobras? Aí fica a pergunta, você não podia, como que foi para lá, né? Foi para lá porque havia um movimento, porque havia uma grande conspiração contra a democracia, na verdade, e porque o STF, de certa maneira, se acovardou. Quando vazaram o áudio do presidente Lula lá atrás, indevidamente, criminosamente, ele não disse nada mais que a verdade. Hoje, o Supremo Tribunal Federal veio e reconhece isso, inclusive com o STF, sabendo que havia uma conspiração contra ele próprio. Né? E aí, quando também chegou lá, eles começam a ver que, pera lá, talvez quando isso só era um problema do ex-presidente Lula, do PT e da esquerda, não fosse relevante. Hoje em dia, viu-se que é um problema para todo mundo e que há claramente uma conspiração de procuradores federais contra ministros do STF. E, Hugo, as mensagens reveladas pelo site da Intercept, também divulgadas por vários veículos de comunicação, elas confirmam um comportamento inadequado e gravíssimo do procurador Deltan Dallagnol e parte da equipe da Força Tarefa e da Lava Jato. Que falta foram cometidas, mas elas são passíveis de punição? E porque fica um pouco claro aí, no caso, a perseguição ao ex-presidente Lula. Né, a questão é entender a licitude dessas provas. É óbvio que o órgão de mídia, o Intercept e os jornais e revistas que têm divulgados têm todo o direito de revelar. E essas provas, mesmo que tenham origem ilícita, ainda não se sabe, elas servem com toda certeza para libertar. Por quê? Porque a regra na Constituição é a presunção de inocência, não é o contrário. Na prática, a gente tem visto a presunção da culpa. Né? Não é só que uma garantia constitucional não está sendo obedecida, o que está sendo obedecido é ao contrário do que ela diz. Mas o uso dessas provas para condenar alguém pode ser que não valha. Agora, isso é diferente, por exemplo, do que tem sido feito pelo ministro Sérgio Moro, não enquanto juiz, mas enquanto ministro, em relação a Vaza Jato. Isso que tem que ser apurado. Porque ele, enquanto juiz, o que ocorre? As sentenças dele têm que ser anuladas, como ocorreu hoje com Bendini, por várias questões, inclusive suspeição, haja vista que até comemorar a morte de parentes do ex-presidente Lula, procuradores comemoravam lá nos seus grupos, né? Enfim, e todo o caldo que envolve a Lava Jato. Então, não resta a menor dúvida que isso tem que ser anulado. Punição, por exemplo, o ex-juiz Moro, agora ministro, não é mais juiz, ele não pode ser punido como juiz. Mas o que ele está fazendo como chefe da Polícia Federal em relação a esses vazamentos? Eu não acho que a conduta dele foi adequada do ponto de vista moral e político. Será que juridicamente ela é adequada? E a gente está falando de uma coisa que está acontecendo agora, dele como ministro. E o mesmo se discute. Qual a postura desses procuradores hoje, não em relação ao passado, o que eles estão fazendo hoje?
Como eles estão procedendo em relação à revelação dessas provas, desses vazamentos? Pode ser que não haja uma conduta ilícita em relação a isso. Agora, o que eles fizeram no passado é lícito ou ilícito? Bom, muito provavelmente, aqueles vazamentos são verdadeiros. E eles servem para libertar todo mundo que foi condenado na base daquela conspirata judicial, mas não para punir eles por aqueles fatos. No caso, eles podem até não ser punidos, né? Sim. Mas, assim, isso acaba atrapalhando a carreira, enfim, todo o trabalho. Totalmente. É uma desmoralização, sem dúvida alguma. A credibilidade deles. E, claro, isso é um entendimento majoritário. Há quem entenda que eles possam ser punidos também pelo que eles fizeram. Eu entendo que eles não podem ser punidos pela revelação disso. Porém, a conduta deles posterior aos vazamentos e a maneira como eles estão agindo em relação a esses vazamentos e o impacto em relação à anulação de sentenças, isso merece ser investigado. Isso em outros países apurado. Já teriam sido Claro, uma coisa é certa, a Força Tarefa Lava Jato, em qualquer país sério, já teria sofrido uma intervenção e os procuradores seriam trocados. No mínimo, os procuradores da Força Tarefa seriam trocados. O outro ponto é, qual a constitucionalidade dessa chamada Força Tarefa? Porque, veja, uma coisa é a polícia vai lá e investiga. Outra coisa é o Ministério Público que fiscaliza a atividade da polícia, faz uma acusação ou não com base num relatório de um delegado e um juiz que aceita ou não a acusação, uma vez aceitando, ele vai conduzir a instrução, onde há os julgamentos propriamente ditos. Como é que você pode falar numa força-tarefa onde está todo mundo junto? Quem investiga, quem deveria fiscalizar a investigação, quem deveria aceitar ou não a acusação, já estava errado por ali. E a gente descobriu que eles, de fato, agiam todos juntos. Então, não é que não havia possibilidade de defesa, porque o juiz que ia julgar, ele já tinha certeza na cabeça dele que ele ia condenar. E ele instruía os policiais, ele instruía o próprio Ministério Público, ele comandava a operação. Então, a partir daí, não havia a menor possibilidade de defesa. Não havia a menor possibilidade. Tanto é que ele se sentia perfeitamente livre para cometer isso que a gente começou a falar no início, que era inverter, inclusive prejudicar a defesa, dar um privilégio à delação, não ter um cuidado com essas delações, porque, ao meu ver, é outro ponto. Quer dizer, até que as delações sempre são suspeitas e elas foram tomadas como verdade e elas foram vazadas para a imprensa sistematicamente. Então, os mesmos agentes públicos que hoje reclamam de vazamentos, como é que esses vazamentos chegavam em sites como Antagonista, por exemplo? Fica aí a pergunta. Bom, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu espero que você volte mais vezes, principalmente para acompanhar aqui conosco os desdobramentos aí dessa operação, né, dessas revelações aí da Operação Lava Jato. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.